Boa noite. Redução de canudos de plástico no comércio agora é questão de tempo. Tem 6 meses para ser aplicada na sua íntegra, ou seja, com um prazo que proíbe mesmo a utilização de canudos plásticos. Vereador Eloy Costa sugere mudança na data de vencimento do IPTU. Passando para o dia 5, vai incentivar mais as pessoas a pagar o IPTU e ganhar esse desconto. Porque depois que passou o dia 2, já perdeu o desconto, eu acho que até tira um pouco do incentivo. Reunião almoço aborda planejamento financeiro frente à transição demográfica do país. Uma pessoa muitas vezes com 80 anos, ela está em plena capacidade física, ela está viajando, ela está consumindo. Uma pessoa de 80 anos hoje, ela não é o velhinho do passado. O Jornal da Câmara já está começando. Um levantamento das organizações não governamentais de defesa e proteção ambiental aponta que o Brasil consome 1 tonelada de canudos de plástico por ano. Grande parte deles tem como destino os oceanos, prejudicando o ecossistema e acabando com aves e animais marinhos. Por isso, existe uma campanha para combater o uso deste material. E aqui o movimento iniciou na Câmara de Vereadores. O Legislativo de Passo Fundo aprovou o projeto que obriga o comércio a fornecer aos clientes canudos ecologicamente corretos. O texto de iniciativa de Alex Necker teve boa aceitação social e dos colegas vereadores. Em um período de apenas 2 meses, a matéria foi debatida nas comissões e votada no plenário. Leis semelhantes já vigoram em diversas cidades do país e do mundo. Aproveitamos que o tema ele está em voga nacionalmente. São em grande número de cidades, principalmente as capitais, as que ficam no litoral brasileiro, que vêm aprovando leis que restringem o uso do plástico, principalmente o plástico para pequenos materiais que são utilizados com vida muito curta. Por exemplo, o canudo plástico, a sacola plástica. Então nós aproveitamos esse momento e colocamos o tema em debate na Câmara de Vereadores. É um debate que foi feito pelo conjunto dos colegas, que contou com a aprovação de forma unânime e que agora nós esperamos que tão logo a lei seja sancionada pelo prefeito municipal, nós possamos acompanhar a aplicação dela na cidade. De acordo com o projeto, os canudos utilizados em restaurantes, padarias, lanchonetes, bares e similares devem ser feitos de papel biodegradável ou materiais reutilizáveis como vidro e metal. Então, é questão de tempo para que aproximadamente 1.200 estabelecimentos cumpram a legislação. Importante que a gente diga que ela tem 6 meses para ser aplicada na sua íntegra, ou seja, com um prazo que proíbe mesmo a utilização de canudos plásticos. Mas nós já sabemos que de vários estabelecimentos comerciais, e pelo menos um bom número de estabelecimentos comerciais, que já está procurando outras formas de apresentação desse canudo, principalmente aquele que a gente sugere na lei, que é o canudo feito a partir do papel, que degrada mais rápido e não traz um impacto tão negativo como o plástico. Então nós esperamos que agora, a partir que a lei seja sancionada e publicada, que nós possamos acompanhar gradativamente essa forma e esse material ir sumindo do dia a dia das pessoas, sendo substituído por outro que seja menos agressor ao meio ambiente. Caso contrário, haverá penalidade e os valores das multas serão revertidos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. O desafio é evitar que a norma não se torne eficaz, assim como aconteceu com a Lei das Sacolas Plásticas, aprovada em 2010. As sacolas plásticas nós tivemos por vários momentos a prorrogação do período de validade dela, e num segundo momento nós tivemos a retirada daqueles artigos que falavam da questão da multa para quem não modificasse o comportamento. Na questão dos canudos, a gente vai ficar muito em cima para que não se modifique a questão das multas e ao mesmo tempo que a gente busque
conscientizar principalmente o comércio e as pessoas da cidade de Passo Fundo da necessidade disso. As multas elas são previstas em unidades fiscais do município de Passo Fundo e vai caber à Secretaria do Meio Ambiente e aos fiscais municipais a fiscalização da execução da lei. Já recebemos outras sugestões com relação ao copo também, o copo plástico, porque o colega Patrick também me disse, Alex, tem estabelecimentos que já estão usando o canudo, mas ainda entregam o copo plástico. Nós vamos ver como vai se desenvolvendo a sequência da lei para ver até que ponto isso é possível fazer também. Desde o início do ano, o vereador Eloy Costa protocolou 224 indicações e pedidos de providências ao prefeito Luciano Azevedo. Na edição de hoje, o Jornal da Câmara apresenta o conteúdo das últimas sugestões. No primeiro documento, o parlamentar indica a necessidade do Poder Executivo alterar a data de pagamento com desconto do IPTU do 2º para o 5º dia útil. Conforme o vereador Eloy, a mudança vai dar mais tranquilidade ao contribuinte que tem interesse em quitar o imposto no início do próximo ano. Porque o dia 2, a grande maioria das pessoas, o trabalhador, o aposentado, ainda não recebeu. A grande parte da comunidade não receberam ainda. E esse desconto, até o dia 2 tem desconto. E daí eles perdem o desconto. E como uma pessoa, se ela não recebeu, ela para ganhar o desconto, ela vai ter que arrumar dinheiro emprestado. E sendo assim, se passar para o dia 5, acredito também que vai ser bem analisado essa minha proposta aí, passando para o dia 5, vai incentivar mais as pessoas a pagar o IPTU e ganhar esse desconto, porque depois que passou o dia 2, já perdeu o desconto. Eu acho que até tira um pouco do incentivo da pessoa pagar em dia. Então, se passar para o dia 5, dia útil, aí todos que pagarem vão ter o seu desconto e com isso vai fazer com que as pessoas tenham mais boa vontade de pagar na data certa. A outra demanda atende às necessidades da Escola de Ensino Fundamental Daniel Dipp. O MDBista quer que o município realize a cobertura do pátio da instituição. O vereador Eloy fez inclusive um orçamento da obra, como forma de agilizar o pedido que vai beneficiar cerca de 900 alunos. Aquilo ali já vem acontecendo há mais de 30 anos, desde quando foi construída essa escola, né? Porque essa escola foi feito vários pavilhões de sala de aulas e banheiro e também a secretaria, e todos um longe do outro. E as crianças, assim como os professores, para se deslocar de um pavilhão para o outro, eles têm que ir para o tempo. Eles têm que passar, se está chovendo, tem que ir para a chuva, se está frio, tem que ir para o frio, para o vento frio. E muitas vezes o professor, as crianças estão dentro da sala de aula, num lugar mais aconchegável, mais quente, e daí se uma criança quer ir no banheiro, ela vai ter que passar pelo frio. O Colégio Daniel Dipp, eu fui presidente da PP da escola. E isso, desde a época lá, eu já tinha um projeto para trazer ao conhecimento do poder público. Agora, como eu sou vereador, fiz uma indicação e também mandei fazer um orçamento. Custa R$90 mil, e isso aí não é um valor alto, para fazer uma cobertura que ligue um pavilhão ao outro e também ao banheiro. Porque eu acho que isso aí, no meu ponto de vista, na época que foi construído, não foi feito um planejamento sobre essa questão. Eu não sei o engenheiro, onde é que ele morava, onde é que ele vivia, que lá de certo não chovia ou não tinha frio, ou até mesmo sol muito forte. Então eu acho que, até no meu ponto de vista, é um desrespeito com os professores, porque imagina só um professor para ele ir na biblioteca, ele tem que sair de um pavilhão e atravessar a chuva para ir na outra biblioteca. Estão abertas as inscrições para participar do processo que vai selecionar médicos para a rede municipal. O prazo segue até sexta-feira e a classificação final será divulgada no dia 14 de novembro. A escolha será feita através da prova de títulos e o número de profissionais contratados ficará limitado ao necessário para cumprir uma jornada de 3.000 horas mensais. A remuneração pode ultrapassar os R$13 mil. Confira todos os requisitos no edital que está disponível no portal da Transparência no site da Prefeitura. E no próximo bloco, reunião almoço aborda planejamento financeiro frente à transição demográfica do país.
Há 22 anos, as eleições no Brasil são realizadas com urnas eletrônicas. Os equipamentos nunca foram fraudados. O sistema eletrônico de votação possui complexos mecanismos de segurança. Quer ver só? Para que uma eleição ocorra, são necessários 120 sistemas e 15 milhões de linhas de programação. Se uma vírgula for alterada em um deles, a urna não funciona. Transparência. Todos os programas da urna são feitos pela Justiça Eleitoral e podem ser verificados por partidos políticos, Ministério Público e sociedade civil. E mais, antes de cada eleição, as barreiras digitais são colocadas à prova em um teste público realizado no TSE. Auditorias. Elas também podem ser feitas no dia da eleição. Antes da votação, é emitida a zerésima para comprovar que não há votos no equipamento. Depois da votação, as urnas imprimem um boletim que permite a verificação por qualquer pessoa dos votos divulgados com os registrados na sessão. E é importante lembrar que a urna não tem conexão com a internet e tampouco com qualquer rede de comunicação. É impossível para um hacker acessar o equipamento remotamente. Os votos são armazenados em mídias digitais, assinadas digitalmente e criptografadas, e transmitidos por uma rede exclusiva da Justiça Eleitoral. Fundação Lions Clube Internacional Distrito LD7 promove o 6º acampamento da criança com diabetes, de 24 a 27 de outubro, no Campus 1 da UPF. Oficinas, informações, aprendizado e muita diversão. Inscrições abertas. Informações 99229-4444, 3316-8553. O projeto é gratuito e as vagas limitadas. 6º acampamento da criança com diabetes, de 24 a 27 de outubro. Participe! Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população, mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Você sabia que 6 em cada 10 brasileiros não se prepara para a aposentadoria? E dados do IBGE mostram que em menos de 3 décadas, 20% da nossa população terá mais de 65 anos. Para abordar esta mudança, a CDL promoveu mais uma reunião almoço. Hoje nós temos em torno de 200 associados para esta reunião almoço, onde falaremos sobre planejamento financeiro, tanto para a vida pessoal como profissional. As mudanças acontecem o tempo inteiro, então temos que saber onde estamos e onde queremos chegar. E também pensar a longo prazo na nossa vida, né? Então realmente é um assunto que eu estou também ansiosa para saber e acho que vai agradar a todos nesta nossa reunião almoço. O convidado desta edição foi César Salti, vice-presidente da Icatu Seguros e Previdência, uma empresa com mais de 80 anos de tradição e 5,5 milhões de clientes. César iniciou alertando para a transição demográfica que o Brasil vive atualmente. Conforme ele, o envelhecimento da população tem uma série de efeitos que muitas vezes passam despercebidos. No começo do século, por exemplo, a expectativa de vida no Brasil era 33 anos. Quando as nossas leis trabalhistas foram feitas, a expectativa de vida no Brasil era pouco mais de 50 anos. E hoje, tu tem uma expectativa de vida no Brasil absolutamente diferente disso. Uma pessoa, muitas vezes, com 80 anos, ela está em plena capacidade física, ela está viajando, ela está consumindo. Uma pessoa de 80 anos hoje, ela não é o velhinho do passado. Eu recebi uma propaganda antiga
há uns dias atrás, extremamente interessante, da década de 50, que falava de uma velhinha que tinha sido atropelada. Só que a velhinha tinha 48 anos. O meu avô morreu velho e o meu avô tinha 47 anos. Eu tenho 48 anos. Há 50 anos atrás era assim. Justamente para mostrar esta transição demográfica, os exemplos não pararam por aí. César lembrou outro episódio de quando era criança e falou sobre a reforma da Previdência. De acordo com ele, hoje, para cada 100 pessoas economicamente ativas, há 21 idosos em situação de dependência por aposentadoria. A previsão é que em 2060 sejam 63 para cada 100. Quando eu era criança, tu tinha uma creche em cada bairro. Hoje tu tem 2 ou 3 pet shops em cada bairro, porque não tem mais tantas crianças para tantas creches. Tu tem uma transição e tem efeitos econômicos que são acarretados por isso. A gente vê muitas vezes as pessoas falando sobre reforma da Previdência. O que acarreta a necessidade de reforma da Previdência? Uma taxa de natalidade muito baixa e uma taxa de, digamos assim, de reposição pequena e um envelhecimento populacional muito alto. Esse é o ponto. A minha avó teve 6 filhos, a minha mãe teve 5, eu tenho 4 irmãos. Todos nós temos 1 ou 2 filhos. Isso é uma transição demográfica que a gente está provocando. O meu pai morreu há pouco tempo atrás, com 82 anos, e eu acho que ele morreu muito jovem. Foi quase que um acidente. Então, assim, o mundo mudou. Mas para que ou por que a reforma da Previdência? A reforma da Previdência se deu na maior parte dos países do mundo por causa da transição demográfica. Não é uma questão assim de fraude, ou de desvio, ou disso ou daquilo. Pode ter, como a gente sabe que no Brasil teve. A gente não consegue dizer em qual proporção, mas não é disso que se trata. O que é o tema central e que a gente tem que se preocupar é: as pessoas estão sim vivendo muito mais. As famílias estão, sim, tendo muito menos filhos, e isso tem toda uma reacomodação. Para o palestrante, envelhecer é uma dádiva e não um problema. E se o tema da reunião almoço está voltado às questões financeiras, César esclareceu que os idosos não estão se endividando mais. O que acontece é que eles estão pouco realistas sobre o seu ciclo de vida. A pessoa, quando se aposenta, ela não está no fim da vida. Hoje, ela só começou uma outra etapa. E o que mais está acontecendo é que o idoso não está entendendo que a expectativa de vida dele é dinâmica, ela aumenta todos os anos, porque a medicina evolui e ele não está eventualmente se programando para isso. Uma coisa que eu gosto muito, e eu te digo assim, para mim é muito até uma questão até pessoal, mas eu gosto muito de dizer, é que uma pessoa com mais idade, o maior ativo que ela tem para distribuir é conhecimento e não dinheiro. Então, ela tem que se cuidar para viver muito, porque compartilhar sua experiência não tem preço. Então, muitas vezes, tu vê uma pessoa de mais idade se utilizando, eventualmente, do limite de crédito que tem para ajudar um neto a trocar de celular. Isso está muito errado. Aquele neto daria qualquer coisa para contar com aquele avô por mais anos. E ele, eventualmente, aquele avô está se abstendo de tomar a medicação certa ou de se alimentar da forma certa para ajudar um consumo de algo que, num curto espaço de tempo, já não tem valor mais para o indivíduo, entende? Então, assim, o que eu acho que está faltando é um pouco de lucidez, sabe? E é, na realidade, os nossos idosos entenderem que o que a gente quer e que o valor que eles têm para a sociedade é a experiência que eles adquiriram ao longo da vida e não o recurso financeiro que eles acumularam. O assunto do Câmara Debate de hoje é a Lei 4.725, que trata da substituição das sacolas plásticas no comércio de Passo Fundo. Ela foi aprovada há 8 anos, mas até o momento poucos locais seguem a medida. Para discutir este assunto, eu recebo os vereadores Alex Necker e Fernando Rigon, o integrante do GESP, Paulo Cornélio, e o presidente do Sincongêneros, Ivan Manfroy. Se a gente verificar a lei, ela traz algumas obrigações aos comerciantes, aos comerciantes,
Mas não tem a questão fundamental que consta até na lei, mas eu não vi nada prefeito, que é a questão da educação ambiental. Nós só vamos construir políticas públicas na área ambiental se nós trabalharmos a educação ambiental, principalmente com as crianças. E se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos verificar que muitas das escolas infantis, dessas escolas, não têm sequer uma lixeira. E principalmente não tem, possa fazer a separação do resíduo. Existem algumas cidades que já têm implantado o uso de sacolas alternativas a biodegradáveis, mas também outros mecanismos para a diminuição das sacolas plásticas. A maior cidade do Brasil, que é São Paulo, já tem essa lei funcionando há mais de 2 anos, né? Fazendo com que a população reduzisse significativamente o consumo da sacola plástica, tanto no supermercado como toda a área do comércio, né? Porque eu quero enfatizar que, claro, nós estamos aqui com o representante, o Ivan, né? Porque nós temos outros segmentos da sociedade que também vão ter que estar envolvidos para tentar eliminar, né? Ou melhor, eliminar não, tentar amenizar e diminuir o consumo da sacola e também a alternativa da sacola biodegradável. A gente cansa de ir num estabelecimento comercial e muitas vezes, mesmo que de uma forma inconsciente, pegando uma pequena coisa e já metendo numa sacola e saindo com ela, coisas que a gente poderia facilmente levar na própria mão sem a necessidade de envolver num recipiente plástico. Agora, é necessário que a gente diga, o Nando falou muito bem, o plástico ele é algo que já está no dia a dia, incorporado ao dia a dia das pessoas. A gente não tem mais, não tem mais como viver sem a utilização desse material. E a gente não está aqui tentando demonizar algo ou retroceder em algo que beneficiou muito a evolução da humanidade. Em 2010 eu participei de um debate em Campinas onde se falou muito sobre sacola biodegradável, né, e o custo na época chegava a 60% da sacola convencional. Hoje, como isso está começando a se trabalhar muito mais, a indústria está começando a ficar mais ativa, o ganho de escala está ficando mais interessante, então a gente tem em torno de 6% a 30% de incremento no custo da sacola para que se tenha uma sacola biodegradável. Então assim, já ficou uma coisa mais fácil o orçamento de uma empresa similar. Mas esse custo ele é repassado para o consumidor? Dá para se dizer que sim. Dá para se dizer que sim. Então, como a empresa tem a sua estrutura orçamentária, tem que incluir embalagem. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!